Pai do Senhor Jesus, olha o que a palavra do Senhor diz hoje para a minha vida, para a tua vida também. Essa palavra se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, que diz: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos mandamentos e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Quem falou essa palavra foi Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um homem que falava com o Senhor face a face. Então o Senhor, o próprio Deus, através do seu servo Moisés, falou que se eu e você, ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus e nós fizermos aquilo que é reto diante dos seus olhos, e se eu e você inclinarmos os nossos ouvidos aos seus mandamentos, e se nós guardarmos todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que ele pôs sobre o Egito, lugar de pecado, ele porá sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o que é que nós vemos hoje? O que nós vemos no dia de hoje? Um mundo doente. O mundo está doente. Pessoas pedindo orações o tempo todo. É tanto câncer, é tanta doença, é tanta enfermidade. O mundo verdadeiramente está doente. Eu não digo que é proibido ou que é pecado pedir oração pelo outro. Até porque tem enfermidades que vêm no nosso corpo que é permissão de Deus, para que ele venha manifestar a glória dele. Exemplo, o caso daquele cego. Quando os discípulos do Senhor perguntaram a ele: Mestre, quem pecou, o pai dele ou a mãe dele, para que ele nascesse cego? O Senhor Jesus disse: nem o pai nem a mãe pecou, mas ele nasceu assim para que nele fosse manifesto a glória do Senhor. Mas não é o caso do mundo. O mundo está doente, e verdadeiramente doente, e cada vez mais doente. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ouvir a voz do Senhor nosso Deus, estão dando os ouvidos à voz do diabo. O mundo se tornou como Eva. Eva ouviu a voz da serpente. Eva deu ouvidos à voz da serpente, não ouviu o que o Senhor falou. O Senhor falou: de tudo você come, mas desse fruto não. Porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Eva não acreditou no Senhor e acreditou na voz do diabo. E assim tem sido a grande humanidade. Muitos se encontram dentro das congregações pregando, louvando, engrandecendo, sapateando, rodopiando. É para a glória de Deus, amém, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, se for. Mas muitos não estão fazendo essas coisas por causa da glória de Deus. Muitos não estão fazendo para que as almas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam libertas, para encaminhar as almas ao reino, não. Muitos estão fazendo por causa da sua vaidade. O mesmo sentimento que tem no diabo, em Satanás, está sobre os homens também, a grande maioria, infelizmente. É tanta vaidade. Pessoas indo para mesas de cirurgia não estão satisfeitas com a aparência que o Senhor deu. Não aceitam que estão envelhecendo. Eu não digo que as pessoas não têm que se cuidar, têm que se cuidar, mas exageradamente. É plástica daqui, dali, de lá, e estão morrendo. Mas a pior morte é a morte espiritual. Hoje o Senhor falou para mim que eu e você, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, ouvimos a voz do Senhor e nos voltarmos para Ele, nós temos perdão, mas o diabo não. Porque a Bíblia diz que o diabo foi encontrado iniquidade dele desde o princípio. A natureza do diabo é maligna.
perversa. Para o diabo não tem salvação. É por isso que ele me odeia tanto, é por isso que ele te odeia tanto. É por isso que o diabo arma situações todo o tempo para que eu e você venhamos cair, porque ele quer a minha e a tua alma, porque o Senhor se despiu da glória dele, esteve entre nós, morreu por mim e por você, para que eu e você fôssemos resgatados das mãos do diabo. Mas infelizmente a grande maioria tem desprezado esse sacrifício do Senhor, tem desprezado, tem deixado de ouvir a voz do Senhor para dar ouvidos à voz do diabo. Não tem vigiado, não tem. O diabo foi mal desde o princípio, mas nós não. O Senhor não nos fez maus, porque Adão e Eva eram perfeitos em seus caminhos. O Senhor falava com eles o tempo todo, mas o que aconteceu? Eva deu ouvidos à voz do diabo. E nisso entrou o pecado. A nossa natureza não é maligna. A minha natureza e a tua não é maligna. O pecado que eu e você cometemos é por causa do diabo, porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor e damos ouvidos à voz do diabo. Mas a partir do momento que eu e você temos uma vida de comunhão com o Senhor, uma busca com o Senhor Espírito Santo, uma entrega, a partir do momento que eu e você pedimos, Senhor Espírito Santo, conduz a minha vida, conduz o meu deitar, conduz o meu levantar, o meu ouvir, o meu olhar, o meu falar, o meu pensar, as minhas intenções e até as minhas reações. Conduza, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, tapa os meus ouvidos para palavras malignas. Capa os meus ouvidos para vozes estranhas do demônio, que eu venha ouvir só a tua voz. A partir do momento que eu e você fazemos isso, nós seremos conduzidos pelo Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir. O mundo está doente, o mundo está condenado, porque deram ouvidos à voz do diabo, deixaram de ouvir a voz do Senhor e ouviram a voz do diabo, e cada dia mais ouvem a voz do diabo, cada vez mais contaminam o seu coração, a sua mente. Estão tão apegados às coisas desse mundo que esquecem, que não atentam que existe um mundo que é eterno, esse mundo é passageiro. E tudo aqui é vaidade, como Salomão disse, tudo é vaidade. Mas há um reino celestial, um reino que é eterno, que foi preparado para mim e para você. Não fique de fora do reino de Deus. Não fique de fora daquilo que o Senhor preparou para a tua vida e para a minha. Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouça a voz do diabo. Não ouça. Ouça a voz do Senhor, o teu Deus, porque ele diz: eu sou o Deus que te sara. E o que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que também é o meu Deus, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre a tua vida e a tua parentela. E que o Senhor te revista hoje com o capacete da justiça e da salvação, para que você não ouça mais, e nem eu, a voz do diabo. Seja abençoado em nome de Jesus.